Senhor, meu irmãozinho não acorda! Gritou desesperadamente a menina mendiga para o milionário. Marina corria descalça pelas ruas de São Paulo, seus pequenos pés machucados, mal sentindo o asfalto quente sob eles. Seus olhos embaçados pelas lágrimas procuravam desesperadamente por ajuda, enquanto carregava Miguel, seu irmãozinho de 3 anos, que estava inconsciente em seus braços. O peso do menino, embora pequeno, parecia aumentar a cada passo que dava. Suas pernas tremiam, mas ela não podia parar. Não agora. A manhã estava particularmente movimentada na Avenida Paulista. Executivos apressados passavam por ela sem sequer notar sua presença, como se fosse invisível. Marina tinha apenas 7 anos, mas já conhecia bem essa sensação. Desde que fugiram de casa, ela e Miguel haviam se tornado parte daquela multidão de pessoas que ninguém queria ver. Por favor, alguém me ajuda, ela gritava, sua voz se perdendo entre as buzinas e o barulho do trânsito. Meu irmãozinho. Não acorda! Foi então que um carro preto, imponente e brilhante, parou bruscamente ao seu lado. O vidro fumê desceu lentamente, revelando o rosto de um homem de meia idade, vestindo um terno impecável. Era Eduardo Mendes, um dos empresários mais influentes do país, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua frieza nos negócios. "O que houve, menina?" perguntou ele, sua voz revelando uma mistura de curiosidade e hesitação. Marina, ofegante e tremendo, aproximou-se do carro. "É meu irmão. Ele não acorda. Por favor, moço, ajuda a gente." Eduardo olhou ao redor, desconfortável com a situação. Seu motorista particular, Santos, aguardava suas instruções pelo retrovisor. Tinha uma reunião importante em 20 minutos, onde fecharia um negócio milionário. Não podia se atrasar, mas algo no olhar daquela menina o paralisou. Seus olhos, enormes e assustados, carregavam uma súplica que ele nunca havia visto antes. Por um breve momento, Eduardo se viu refletido naquele olhar desesperado, lembrando-se de sua própria infância, de momentos que há muito tentava esquecer. "Santos, cancele meus compromissos da manhã", ordenou, surpreendendo até a si mesmo. Com a decisão. Saindo do carro, Eduardo se aproximou das crianças. Miguel estava pálido, sua respiração quase imperceptível. O empresário tentou manter a calma, mas seu coração batia acelerado. Pegou o menino nos braços e, pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente vulnerável. "Vamos levá-lo ao hospital", disse, ajudando Marina a entrar no carro. Durante o trajeto, Eduardo observava pelo retrovisor as 2 crianças no banco, de trás. Marina segurava a mão do irmão, sussurrando palavras de conforto que ela mesma precisava ouvir. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, mas havia uma dignidade em seu modo de agir que o impressionava. "Como vocês vieram parar na rua?" perguntou ele, tentando manter sua voz neutra. Marina hesitou, apertando mais forte a mão de Miguel. A gente teve que fugir", respondeu com voz trêmula. "Não podíamos ficar mais lá." Eduardo percebeu que havia muito mais naquela história do que a menina estava disposta a contar naquele momento. O medo em sua voz era palpável, e algo dentro dele se contorceu ao pensar no que aquelas crianças poderiam ter passado. Chegando ao hospital, Eduardo usou toda sua influência para garantir atendimento imediato. Enquanto os médicos examinavam Miguel, Marina permanecia grudada em suas pernas, como se ele fosse sua única âncora no mundo. "Vai ficar tudo bem", ele disse, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. "Eu prometo." As palavras saíram naturalmente, sem que ele pensasse muito sobre seu significado. Mas assim que as pronunciou, Eduardo sentiu o peso daquela promessa. Pela primeira vez em sua vida, algo mais importante que dinheiro ou poder havia cruzado seu caminho. Os médicos trabalhavam intensamente com Miguel, e cada minuto de espera parecia uma eternidade. Eduardo, acostumado a ter o controle de tudo em sua vida, agora se via completamente impotente. Observava Marina, que havia adormecido em uma das cadeiras da sala de espera, seu pequeno corpo finalmente cedendo ao cansaço. Naquele momento, uma sensação estranha começou a tomar conta dele. Era como se o universo tivesse conspirado para
colocar aquelas crianças em seu caminho. Ele, que sempre viveu cercado de números, contratos e reuniões, agora se via diante de algo muito maior que tudo isso. A médica responsável pelo atendimento se aproximou com uma expressão séria no rosto. "Senhor Mendes, precisamos conversar sobre a situação dessas crianças", disse ela, levando-o para um canto mais reservado do corredor. A doutora Ana Paula explicou a Eduardo que Miguel estava sofrendo de desnutrição severa e desidratação. O menino precisaria ficar internado por alguns dias para se recuperar completamente. Enquanto ouvia o diagnóstico, Eduardo sentia sua garganta apertar. Como aquelas crianças haviam chegado a esse ponto? E quanto à menina? Perguntou ele, olhando para Marina, que ainda dormia. "Ela também precisa de cuidados", respondeu a médica. "Mas o mais preocupante é a situação social deles. Como responsável legal provisório, o senhor precisará prestar algumas informações." Eduardo sentiu o peso daquela responsabilidade cair sobre seus ombros. Responsável legal? Ele mal conseguia cuidar de si mesmo, sempre delegando suas necessidades pessoais a funcionários e assistentes. Como poderia ser responsável por 2 crianças? Naquele momento, Marina acordou assustada, chamando pelo irmão. Eduardo correu até ela, tentando acalmá-la. "Miguel está sendo bem cuidado", disse ele, segurando suas mãos pequenas. "Agora preciso que você seja forte e me conte um pouco mais sobre vocês." Marina olhou para ele com desconfiança, mas algo no olhar de Eduardo a fez sentir segura. Talvez fosse a maneira como ele a tratava, com um respeito que ela nunca havia experimentado antes. "A gente morava com nosso tio Fernando", começou ela, sua voz quase um sussurro. Depois que ela foi embora, ele ficou responsável pela gente. Mas ele..." Marina parou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo sentiu seu coração apertar. Não precisava que ela continuasse para entender o que havia acontecido. Anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a ler nas entrelinhas, e o que ele via ali o enchia de uma raiva que nunca havia sentido antes. "Vocês não vão voltar para lá", afirmou ele, com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Marina o abraçou forte, soluçando contra seu terno italiano, que custava mais que muitos salários mínimos. Eduardo não se importou com a roupa. Pela primeira vez em sua vida, algo muito mais valioso estava em jogo. Nos dias que se seguiram, Eduardo praticamente se mudou para o hospital. Seu escritório foi temporariamente transferido para a sala de espera, onde ele conduzia reuniões, por videoconferência, enquanto mantinha um olho nas crianças. Sua secretária, Regina, estava em choque com a mudança repentina no comportamento do chefe, conhecido por sua inflexibilidade e perfeccionismo. Miguel começou a mostrar sinais de melhora, e seu sorriso tímido iluminava o quarto do hospital. Eduardo descobriu que o menino tinha um talento especial para desenhar, mesmo com seus poucos anos de idade. As paredes do quarto logo se encheram de desenhos coloridos, transformando o ambiente estéril em algo mais acolhedor. Marina, por sua vez, revelava-se uma criança extraordinariamente madura para sua idade. Ela contou mais sobre sua história, sobre como protegia o irmão, sobre as noites nas ruas e o medo constante de serem encontrados pelo tio. Eduardo ouvia tudo com atenção, fazendo anotações mentais e planejando seus próximos passos. Uma tarde, enquanto Marina brincava com Miguel no quarto do hospital, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era seu investigador particular, contratado para levantar informações sobre o tio das crianças. "Senhor Mendes, encontramos Fernando Silva. Ele está tentando localizar as crianças e tem conexões importantes na cidade." Eduardo sentiu seu sangue gelar. Sabia que não seria fácil, mas estava disposto a usar todos os seus recursos para proteger Marina e Miguel. Olhando para as crianças através da janela do quarto, ele tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida delas, mas também a sua própria. "Prepare os documentos necessários", ordenou ao seu advogado pelo telefone. "Vou entrar com um pedido de guarda provisória." A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. O poderoso Eduardo Mendes, conhecido por sua frieza nos negócios,
estava se envolvendo pessoalmente no caso de 2 crianças em situação de rua. Alguns funcionários do hospital cochichavam sobre suas verdadeiras intenções. Outros admiravam sua atitude. Mas Eduardo não se importava com os comentários. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. As reuniões de negócios, as fusões milionárias, os jantares com políticos, tudo isso parecia tão vazio agora. O processo de guarda provisória avançava, mas não sem obstáculos. Eduardo descobriu que seu império empresarial, construído ao longo de décadas, começava a sofrer abalos. Alguns investidores importantes questionavam sua nova postura, preocupados com o tempo que ele dedicava às crianças, em detrimento dos negócios. Eduardo, precisamos conversar, disse Ricardo Almeida, seu sócio há 20 anos, durante uma reunião extraordinária do conselho. Suas atitudes estão afetando a confiança do mercado. As ações da empresa caíram 15% na última semana. Eduardo ajustou sua gravata, um gesto que sempre fazia quando estava prestes a tomar decisões importantes. A sala de reuniões no último andar de seu edifício empresarial estava lotada. Rostos familiares o encaravam com uma mistura de preocupação e desaprovação. O que exatamente está incomodando vocês? Ricardo? O fato de eu estar ajudando 2 crianças? Ou o medo de que isso afete seus lucros? A voz de Eduardo saiu mais cortante do que pretendia, mas ele não se arrependeu. Não se trata disso, interviu Sandra Mota, uma das acionistas majoritárias. Você construiu um império baseado em decisões racionais, não em impulsos emocionais. Esse seu projeto social pessoal está começando a parecer uma obsessão. Eduardo se levantou lentamente, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, a cidade pulsava em seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas alturas dos arranha-céus. Vocês sabem por que eu sempre fui bem-sucedido? Perguntou ele, ainda de costas para o grupo. Porque nunca tive medo de mudar quando era necessário. E agora, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo algo que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque de seu celular. Era uma mensagem da assistente social do hospital. Marina havia tido uma crise de ansiedade após um pesadelo. Ela chamava por ele. A reunião está encerrada, anunciou Eduardo, pegando seu paletó. Regina, prepare os documentos para a transferência de 30% das minhas ações para um fundo social e agende uma entrevista coletiva para amanhã. A notícia da decisão de Eduardo Mendes se espalhou como fogo pela cidade. Os jornais econômicos previam uma crise sem precedentes em suas empresas. Seus amigos mais próximos tentavam convencê-lo a reconsiderar. Mas para Eduardo, não havia volta. No hospital, encontrou Marina encolhida em um canto do quarto, enquanto Miguel dormia serenamente, em sua cama. A menina ergueu os olhos quando ele entrou e seu rosto se iluminou imediatamente. Você veio, sussurrou ela, correndo para abraçá-lo. Eu sempre vou vir, respondeu ele, sentindo o pequeno corpo tremendo contra o seu. Quer me contar sobre o pesadelo? Marina hesitou, mordendo o lábio inferior. Era sobre o tio Fernando. Ele estava aqui tentando levar a gente de volta. Eduardo sentiu seu coração apertar. O medo de Marina era real e justificado. Fernando Silva havia iniciado uma batalha legal pela guarda das crianças, alegando ser o único parente vivo. Suas conexões políticas tornavam a situação ainda mais complicada. Ninguém vai levar vocês, garantiu Eduardo, sua voz firme, mas gentil. Eu prometi que ia proteger vocês, lembra? E eu sempre cumpro minhas promessas. Naquela noite, Eduardo não voltou para sua cobertura nos jardins. Ficou no hospital sentado em uma poltrona desconfortável, observando as 2 crianças dormirem. Seu celular não parava de vibrar com mensagens e ligações não atendidas, mas ele não se importava. Regina, sua fiel secretária há 15 anos, entrou silenciosamente no quarto por volta da meia-noite, trazendo uma pasta com documentos, que precisavam de sua assinatura. O senhor tem certeza disso tudo?
Perguntou ela, sua voz baixa para não acordar as crianças. É uma fortuna que está em jogo. Eduardo olhou para Marina e Miguel, suas respirações tranquilas no silêncio do quarto. Sabe, Regina, pela primeira vez na minha vida, não. Estou pensando em dinheiro. Estou pensando em fazer a coisa certa. A entrevista coletiva marcada por Eduardo atraiu a atenção da mídia nacional. O auditório da Mendes Enterprises estava lotado de jornalistas, todos ansiosos para entender por que um dos empresários mais bem-sucedidos do país estava aparentemente abandonando tudo pelo que havia lutado. Eduardo subiu ao palco vestindo um terno azul marinho, seu preferido. Mas havia algo diferente nele. O semblante sempre severo dava lugar a uma expressão mais serena, quase paternal. "Bom dia a todos", começou ele, ajustando o microfone. "Nos últimos dias, muito se especulou sobre minhas decisões recentes. Hoje estou aqui para anunciar a criação da Fundação Novo Amanhecer, uma instituição dedicada a proteger e amparar crianças em situação de vulnerabilidade." Um burburinho percorreu o auditório. Flashes disparavam incessantemente enquanto Eduardo continuava seu discurso. Durante anos construí um império baseado em números, lucros e aquisições. Mas há 2 semanas, o destino colocou em meu caminho 2 crianças que me ensinaram mais sobre valor real do que todas as minhas conquistas anteriores. No hospital, Marina e Miguel assistiam à transmissão ao vivo pela televisão do quarto, acompanhados por Regina. A garotinha apertava forte a mão do irmão, seus olhos fixos na tela. "O senhor Eduardo parece diferente, não é?", comentou uma enfermeira que passava pelo quarto. Marina sorriu, assentindo. "Ele sorri mais agora", respondeu simplesmente. De volta à coletiva, os jornalistas bombardeavam Eduardo com perguntas sobre sua sanidade mental, sobre possíveis crises pessoais, sobre o impacto em seus negócios. Mas ele mantinha a calma, respondendo cada questionamento com uma serenidade que surpreendia a todos. "Senhores, entendo suas preocupações", disse ele, erguendo a mão para silenciar a plateia. "Mas hoje percebo que existe uma diferença entre ser bem-sucedido e ser verdadeiramente realizado. A Fundação Novo Amanhecer não é apenas mais um projeto social. É o início de uma transformação que espero inspirar em outros empresários." Enquanto isso, no escritório de advocacia mais prestigioso de São Paulo, Fernando Silva assistia à transmissão com um sorriso cínico nos lábios. Ao seu lado, uma equipe de advogados preparava documentos para contestar o pedido de guarda provisional de Eduardo. "Ele pode ter dinheiro e influência", murmurou Fernando para seu advogado principal. "Mas eu tenho o sangue ao meu favor. Aquelas crianças são minhas por direito." O que Fernando não sabia era que Eduardo havia contratado os melhores investigadores do país para levantar seu passado. Cada detalhe, cada transação suspeita, cada denúncia abafada estava sendo minuciosamente documentada. Regina entrou discretamente no quarto do hospital, carregando uma pasta com os primeiros relatórios da investigação. Seu rosto demonstrava preocupação. "Senhor Eduardo", sussurrou ela, afastando-se das crianças, "encontramos algo sobre o Fernando Silva. Algo grande." Eduardo pegou a pasta, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. Seu rosto ficou sério, e por um momento, Regina viu um lampejo do antigo Eduardo Mendes, o homem que não media esforços para atingir seus objetivos. "Prepare uma reunião com a equipe jurídica para amanhã cedo", ordenou ele. "E Regina, não deixe ninguém entrar neste quarto sem minha autorização expressa." Marina, que brincava com Miguel em um canto do quarto, percebeu a mudança no ambiente. Ela se aproximou de Eduardo, seus olhos grandes cheios de preocupação. "Tá tudo bem?", perguntou ela, colocando sua pequena mão sobre a dele. Eduardo forçou um sorriso, guardando rapidamente a pasta. "Está sim, pequena. Só algumas coisas do trabalho." Mas Marina era mais perspicaz do que sua idade sugeria. "É sobre o tio Fernando, não é? Ele vai voltar para nos buscar?" Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, segurando suas mãos com firmeza. "Marina, olha para mim. Enquanto eu estiver aqui, nada de ruim vai acontecer com vocês, eu prometo." A reunião com a equipe jurídica
começou às 7 da manhã no escritório improvisado de Eduardo no hospital. Os advogados mais renomados do país se aglomeravam ao redor de uma mesa repleta de documentos e xícaras de café. O que temos é explosivo, começou doutora Beatriz Mendonça, chefe do departamento jurídico. Fernando Silva não é quem diz ser. Os documentos que comprovam sua guarda das crianças têm irregularidades graves. Eduardo folheava os relatórios com atenção, seu rosto se contorcendo a cada nova revelação. As investigações haviam descoberto um esquema complexo de falsificação de documentos. Fernando não era realmente tio das crianças, era apenas um conhecido distante da família que se aproveitou da situação vulnerável após o desaparecimento da mãe delas. Mas, continuou o Dr. Paulo Ribeiro, especialista em direito familiar, encontramos registros de outras crianças que passaram pela tutela dele. Todas desapareceram misteriosamente do sistema. O sangue de Eduardo gelou. A dimensão da situação era muito maior do que imaginava. Não se tratava apenas de proteger Marina e Miguel. Havia outras crianças em perigo. Quero todos os recursos possíveis direcionados para este caso, ordenou Eduardo, sua voz firme. Contratem mais investigadores. Façam contato com assistentes sociais. Monitorem cada passo do Fernando Silva. Do lado de fora da sala, Regina organizava a logística para transferir as crianças assim que recebessem alta. Eduardo havia comprado uma casa em um condomínio fechado, com segurança reforçada. A mansão estava sendo adaptada para receber seus novos moradores. Quartos decorados, brinquedos selecionados cuidadosamente, uma pequena biblioteca infantil. Marina, que já estava muito melhor, passou a frequentar sessões com uma psicóloga infantil no próprio hospital. A doutora Clara Santos havia se especializado em trauma infantil e desenvolvia um trabalho delicado com a menina. Ela está progredindo bem, relatou a psicóloga durante uma conversa reservada com Eduardo. Mas ainda há muito medo guardado. Marina se sente responsável pelo irmão de uma forma que nenhuma criança deveria ser. Eduardo passava cada momento livre com as crianças. Entre uma reunião e outra, sentava-se para colorir com Miguel ou ouvir as histórias que Marina inventava. A menina tinha um talento especial para criar contos fantásticos, onde princesas guerreiras salvavam seus irmãos de dragões malvados. Conta mais uma história, pedia Miguel, seus olhos brilhando de admiração pela irmã. Hoje eu quero contar uma história diferente, disse Marina, surpreendendo a todos. É a história de um rei muito rico que tinha um castelo de vidro no céu. Ele achava que era feliz porque tinha muito dinheiro, mas na verdade estava sozinho. Eduardo, que fingia trabalhar em seu laptop, ergueu os olhos intrigado. Um dia, continuou Marina, o rei encontrou duas crianças perdidas na floresta. Elas estavam com medo porque um gigante mau queria pegá-las. O rei, que nunca tinha ajudado ninguém antes, decidiu proteger as crianças. E sabe o que aconteceu? O quê? Perguntou Miguel, completamente absorto na narrativa. O castelo de vidro dele começou a se transformar em um castelo de verdade, porque agora tinha amor dentro dele. Eduardo sentiu seus olhos marejarem. Regina, que estava na porta do quarto, discretamente lhe ofereceu um lenço. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Eduardo recebeu uma ligação preocupante. Fernando Silva havia dado uma entrevista a um jornal sensacionalista, acusando-o de usar seu poder econômico para roubar as crianças. Ele está tentando manipular a opinião pública, alertou Regina. Algumas pessoas já estão começando a questionar suas intenções. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando Marina e Miguel através da janela do quarto. A menina segurava a mão do irmão mesmo durante o sono, um hábito que desenvolveu nas noites que passaram nas ruas. Regina, marque uma nova coletiva de imprensa, decidiu ele. Mas dessa vez, quero que seja diferente. Vamos convidar todas as famílias que tiveram crianças desaparecidas após contato com Fernando Silva. Isso pode ser perigoso, ponderou Regina. Ele tem conexões poderosas. Exatamente por isso precisamos agir, respondeu Eduardo. Essas crianças não serão
Apenas mais 2 estatísticas no sistema. Não enquanto eu puder fazer algo a respeito. A notícia da nova coletiva de imprensa se espalhou rapidamente. Nos dias que antecederam o evento, dezenas de famílias entraram em contato com a assessoria de Eduardo, compartilhando histórias similares sobre Fernando Silva. O quebra-cabeça começava a se formar, revelando um padrão perturbador. No dia da coletiva, o auditório estava ainda mais cheio que da última vez. Além dos jornalistas, dezenas de famílias ocupavam as primeiras fileiras, muitas segurando fotos de crianças. O clima era de expectativa e tensão. Eduardo subiu ao palco acompanhado por doutora Beatriz e um grupo de assistentes sociais. Seu semblante estava sério, mas determinado. Há 2 semanas compartilhei com vocês minha decisão de criar a Fundação Novo Amanhecer, começou ele. Hoje estou aqui para revelar por que essa iniciativa é mais urgente do que imaginávamos. As luzes do auditório diminuíram e uma apresentação começou a ser projetada na tela gigante atrás dele. Eram documentos, fotos e registros que evidenciavam o esquema de Fernando Silva. O que vocês verão agora é resultado de uma investigação minuciosa. Não se trata apenas da história de Marina e Miguel, mas de dezenas de crianças que foram manipuladas por um sistema falho e pessoas mal intencionadas. No hospital, Regina assistia à transmissão com as crianças. Marina estava especialmente quieta, seus olhos fixos na tela da televisão. "Por que tem tanta gente triste lá?" perguntou Miguel, notando as famílias no auditório. Marina segurou a mão do irmão com mais força. "São pessoas que o tio Eduardo está ajudando, igual ajudou a gente." De volta ao auditório, as revelações continuavam. Eduardo apresentava cada caso com precisão cirúrgica, expondo as falhas no sistema de proteção à criança que permitiram que Fernando Silva operasse por tanto tempo. "Não estamos aqui apenas para expor um criminoso", declarou Eduardo. "Estamos aqui para mudar o sistema. A partir de hoje, a Fundação Novo Amanhecer não apenas oferecerá abrigo e proteção a crianças em situação de vulnerabilidade, mas também trabalhará ativamente para reformar as leis e procedimentos que permitem que predadores como Fernando Silva prosperem." As famílias presentes começaram a se levantar, muitas aplaudindo, outras chorando. Era um momento de catarse coletiva, de esperança renovada. No meio da apresentação, Eduardo recebeu um bilhete urgente de Regina. Seu rosto mudou de expressão por um segundo, mas ele manteve a compostura. "Fernando Silva acaba de ser localizado, tentando deixar o país", anunciou ele, causando comoção no auditório. "Mas podem ficar tranquilos, as autoridades competentes já foram acionadas." Depois da coletiva, Eduardo voltou ao hospital. Encontrou Marina acordada, esperando por ele. "Você conseguiu pegar o tio Fernando?" perguntou ela, sua voz pequena, mas firme. Eduardo se sentou ao lado dela. "Consegui, pequena. Ele nunca mais vai machucar ninguém." Marina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Sabe", disse ela finalmente, "na história que eu contei ontem, depois que o rei salvou as crianças do gigante mau, ele construiu um lugar especial onde todas as crianças podiam ficar seguras." Eduardo sorriu, emocionado com a sabedoria daquela pequena garota. "É exatamente isso que vamos fazer, Marina. Vamos construir esse lugar juntos." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Eduardo recebeu a confirmação oficial. O pedido de guarda provisória havia sido aprovado. Marina e Miguel estavam oficialmente sob sua proteção. Regina o encontrou no corredor do hospital, organizando os últimos detalhes para a alta das crianças. "O senhor realmente mudou", observou ela, depois de 15 anos trabalhando juntos. Eduardo olhou pela janela do hospital, observando as luzes da cidade. "Não, Regina, eu apenas me encontrei." O dia da mudança para a nova casa chegou com a promessa de um recomeço. Eduardo havia planejado cada detalhe pessoalmente, transformando a antiga mansão fria e impessoal em um lar acolhedor. As paredes brancas ganharam cores vibrantes e os jardins foram redesenhados para incluir um playground completo. Marina e Miguel ficaram boquiabertos ao atravessarem os portões do condomínio.
A menina segurava firme a mão do irmão, como sempre fazia em momentos de ansiedade. O carro percorreu a alameda arborizada até parar em frente a uma casa que parecia saída dos contos de fadas que Marina tanto adorava contar. Essa é... nossa casa? Perguntou ela hesitante. Eduardo sorriu, ajudando-os a descer do carro. É sim, querem conhecer? Miguel saiu correndo na frente, sua energia restaurada após as semanas no hospital. Marina, por outro lado, caminhava devagar, observando cada detalhe com olhos curiosos e cautelosos. Venham ver seus quartos, chamou Regina, que havia supervisionado pessoalmente a decoração. O quarto de Miguel era um sonho em tons de azul e verde, com uma cama em formato de foguete e paredes decoradas com planetas e estrelas que brilhavam no escuro. O pequeno pulava de alegria, correndo de um lado para outro. Mas foi o quarto de Marina que causou a maior comoção. As paredes eram cobertas por uma pintura que reproduzia uma floresta encantada, com fadas escondidas entre as árvores. Em um canto, uma escrivaninha com materiais de desenho e um notebook novinho esperava por ela. E o mais especial, uma estante repleta de livros infantis cuidadosamente selecionados. Você pode escrever suas histórias aqui, explicou Eduardo, mostrando um caderno de capa roxa, a cor favorita dela. Marina tocou o caderno com reverência, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Seus olhos marejaram, e pela primeira vez desde que a conhecera, Eduardo viu um sorriso verdadeiramente despreocupado em seu rosto. Obrigada, sussurrou ela, abraçando-o com força. Os primeiros dias na nova casa foram de adaptação. Eduardo havia contratado uma equipe especializada para ajudar. Uma pedagoga para auxiliar com a educação das crianças que estavam atrasadas nos estudos, uma nutricionista para cuidar da alimentação e a doutora Clara continuava com as sessões de terapia, agora em um escritório montado na própria casa. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, um ritual que Eduardo fazia questão de manter, apesar de sua agenda lotada, Marina fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Por que você nunca teve filhos? Eduardo quase engasgou com seu café. Regina, que passava pela varanda naquele momento, parou para ouvir a resposta. Bem, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que eu estava ocupado demais tentando construir um império. Achava que sucesso significava ter muito dinheiro e poder. E agora? Perguntou Miguel, sua boca suja de geleia. Agora eu sei que estava errado, respondeu Eduardo, limpando carinhosamente o rosto do menino. O verdadeiro sucesso é poder fazer a diferença na vida de alguém. Marina absorveu aquelas palavras em silêncio, seu olhar pensativo vagando pelo jardim. Depois do café, ela se sentou em sua escrivaninha e começou a escrever em seu caderno roxo. Eduardo a observava discretamente, maravilhado com sua determinação. A menina que conhecera nas ruas, assustada e desconfiada, estava aos poucos se transformando em uma criança segura e criativa. À noite, depois que as crianças foram dormir, Eduardo encontrou o caderno de Marina sobre sua mesa de trabalho, com um bilhete pedindo para que ele lesse. Era uma nova história, diferente das outras que ela costumava contar. Era uma vez um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas seu coração era pequeno porque ele nunca tinha aprendido a amar. Um dia, ele encontrou 2 pequenos pássaros machucados na rua. Em vez de passar direto como sempre fazia, ele parou para ajudar. E enquanto cuidava dos passarinhos, algo mágico aconteceu. Seu coração começou a crescer. Quanto mais ele amava os passarinhos, mais seu coração crescia, até que ficou tão grande que não cabia mais apenas nele. Precisava ser compartilhado com o mundo inteiro. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto lia. Regina, que estava organizando sua agenda para o dia seguinte, fingiu não notar, mas sorria discretamente. A Fundação Novo Amanhecer começava a tomar forma. Eduardo havia convertido um de seus prédios comerciais em um centro de acolhimento moderno e acolhedor. As primeiras famílias começavam a receber apoio e o projeto piloto de reforma do sistema de proteção à criança
estava em andamento. Numa tarde de sábado, enquanto Marina e Miguel brincavam no jardim sob o olhar atento dos seguranças, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Sandra Mota, a acionista que havia questionado suas decisões na reunião do conselho, apareceu sem aviso prévio. "Precisamos conversar, Eduardo", disse ela, seu tom mais suave que o habitual. Eles se sentaram na varanda, observando as crianças brincarem. Miguel tentava escalar uma árvore, enquanto Marina o supervisionava com a seriedade de uma irmã mais velha. "Você estava certo", admitiu Sandra, surpreendendo Eduardo. "Eu vim ver de perto o trabalho da fundação hoje de manhã. É impressionante." Eduardo aguardou em silêncio, sentindo que havia mais por vir. "Sabe, eu também tive uma infância difícil", continuou ela, sua voz embargando levemente. "Cresci em um orfanato. Talvez por isso tenha me tornado tão pragmática em relação aos negócios. Era minha forma de me proteger." A revelação pegou Eduardo de surpresa. Sandra sempre fora conhecida por sua frieza nos negócios, muito parecida com o que ele próprio havia sido. "Por que está me contando isso agora?" perguntou ele. "Porque quero ajudar", respondeu ela, seus olhos fixos nas crianças. "A fundação precisa de mais do que apenas seu dinheiro, Eduardo. Precisa de pessoas que entendam verdadeiramente a causa." Naquele momento, Marina se aproximou, correndo, seus olhos brilhando de excitação. "Tio Eduardo, olha o que eu achei", exclamou ela, mostrando um pequeno pássaro que havia caído do ninho. Sandra observou admirada como Eduardo imediatamente se transformou, sua postura de empresário dando lugar a uma gentileza paternal, enquanto explicava a Marina como poderiam ajudar o passarinho. "Vamos construir uma casinha para ele até encontrarmos o ninho", sugeriu ele, fazendo os olhos da menina brilharem ainda mais. "Igual você fez com a gente?", perguntou ela inocentemente. Sandra sentiu seus olhos marejarem com a simplicidade e profundidade daquela pergunta. Mais tarde, após Sandra ter ido embora, Eduardo encontrou Marina em seu quarto desenhando. Ao se aproximar, viu que ela estava criando uma história em quadrinhos sobre uma super-heroína que salvava crianças e construía casas para elas. "Marina", chamou ele suavemente, "você gostaria de ajudar outras crianças como você e Miguel?" A menina ergueu os olhos de seu desenho, curiosa. "A fundação vai começar um projeto novo", explicou ele. "Vamos criar um grupo onde crianças que já passaram por situações difíceis podem ajudar outras crianças a se sentirem seguras. O que você acha? Eu posso contar minhas histórias para elas?", perguntou Marina, seus olhos brilhando. "Claro que pode", sorriu Eduardo. "Na verdade, acho que suas histórias são exatamente o que elas precisam ouvir." Naquela noite, durante o jantar, Eduardo observava sua nova família com um sentimento de plenitude que nunca havia experimentado antes. Miguel contava animadamente sobre o passarinho que haviam salvado. Marina planejava as histórias que contaria para as crianças da fundação, e Regina, que havia se tornado praticamente parte da família, sorria discretamente enquanto organizava a mesa. A mansão, antes tão silenciosa e fria, agora transbordava de vida e calor. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores e os desenhos de Miguel decoravam a porta da geladeira. Era um tipo diferente de sucesso, Eduardo percebeu. Um sucesso que não podia ser medido em números ou ações na bolsa. 6 meses se passaram desde que Marina e Miguel chegaram à mansão. A transformação era visível não apenas nas crianças, mas em toda a dinâmica da casa e da vida de Eduardo. O empresário que antes só se preocupava com lucros e aquisições, agora era conhecido como um dos maiores defensores dos direitos das crianças no país. Numa manhã de primavera, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório em casa, Regina entrou com uma expressão diferente no rosto. "Senhor, chegou uma carta. É da mãe das crianças." Eduardo sentiu seu coração parar por um momento. Ângela, a mãe de Marina e Miguel, havia desaparecido há mais de um ano sem deixar rastros. As investigações nunca conseguiram descobrir seu paradeiro. "Onde ela está?" perguntou ele, tentando manter a calma. "Em um centro de recuperação no interior de São Paulo", respondeu Regina, entregando-lhe o envelope.
Ela viu a reportagem sobre a fundação na televisão e reconheceu as crianças. Eduardo abriu a carta com mãos trêmulas. A caligrafia era irregular, mas as palavras transbordavam emoção. Querido Sr. Mendes, vi meus filhos na televisão. Eles estão tão diferentes, tão felizes. Marina está linda e Miguel cresceu tanto. Quero que saiba que sou eternamente grata por ter salvado meus filhos. Quando fugi do Fernando, não tinha escolha. Ele me ameaçava. Dizia que ia machucar as crianças se eu não desaparecesse. Passei o último ano tentando me recuperar, tentando ser forte o suficiente para voltar para eles. Agora sei que eles estão em boas mãos. Eduardo precisou parar a leitura por um momento, suas emoções à flor da pele. A carta continuava com Ângela, explicando sua situação, seu processo de recuperação e seu desejo de, um dia, poder fazer parte da vida dos filhos novamente. O que vamos fazer? Perguntou Regina, preocupada com o impacto que essa notícia teria nas crianças. Eduardo respirou fundo, suas mãos ainda segurando a carta. Vamos fazer a coisa certa, Regina. Essas crianças merecem ter sua mãe de volta em suas vidas. Naquela tarde, Eduardo encontrou Marina em seu lugar favorito, a biblioteca que ele havia montado especialmente para ela. A menina estava escrevendo em seu caderno roxo, completamente absorta em suas histórias. Marina, chamou ele suavemente, posso me sentar com você um pouco? Ela ergueu os olhos sorrindo. Seus cabelos, antes desgrenhados, agora estavam arrumados em uma trança elegante, e seus olhos brilhavam com uma confiança que crescia a cada dia. Estou escrevendo uma história nova, disse ela animada. É sobre uma princesa que perde sua coroa, mas encontra uma família ainda mais preciosa. Eduardo sentiu um nó na garganta. Como contar a ela sobre Ângela sem quebrar a segurança que ela havia conquistado? Marina, lembra quando você me contou sobre sua mãe? Sobre como ela teve que ir embora para proteger você e Miguel? A menina ficou séria de repente, seus dedos apertando o lápis com força. Sua mãe entrou em contato conosco, disse ele gentilmente. Ela está bem, está se recuperando. E ela sente muito a falta de vocês. Marina ficou em silêncio. Por um longo momento, seu rosto uma mistura de emoções que Eduardo não conseguia decifrar completamente. Ela vai levar a gente embora? Perguntou finalmente sua voz pequena e assustada. Não, pequena. Eduardo a abraçou com força. Ninguém vai levar vocês. Sua mãe quer apenas fazer parte da sua vida novamente quando estiver pronta. E se isso acontecer, será do jeito que vocês quiserem. Marina relaxou um pouco nos braços dele. Podemos ser como aquelas famílias dos filmes, sabe? Aquelas que têm um montão de gente que se ama. Eduardo riu emocionado. Podemos ser exatamente como quisermos ser. Naquela noite, depois de contar a notícia para Miguel, que estava mais preocupado com seu novo videogame do que com qualquer outra coisa, Eduardo se reuniu com sua equipe jurídica para discutir os próximos passos. Vamos ajudar Ângela em sua recuperação, decidiu ele. A fundação pode providenciar o melhor tratamento e, quando ela estiver pronta, começaremos um processo gradual de reaproximação. Sandra Mota, que agora era parte ativa da fundação, sorriu aprovadora. Você está criando um novo modelo de família, Eduardo. Um que pode inspirar muitas outras pessoas. A notícia sobre Ângela trouxe uma nova dinâmica para a mansão. Eduardo, com a ajuda de especialistas, começou a preparar as crianças para o eventual reencontro com a mãe. A doutora Clara intensificou as sessões de terapia, usando técnicas lúdicas para ajudar Marina e Miguel a processarem seus sentimentos. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Marina surpreendeu a todos com uma pergunta. Podemos fazer uma festa quando a mamãe vier nos visitar? Eduardo, que supervisionava Miguel em sua mais nova tentativa de andar de bicicleta, sentiu seu coração se aquecer. Que tipo de festa você gostaria de fazer? Perguntou ele, curioso para entender como a menina imaginava esse momento. Uma festa de histórias, exclamou ela, seus olhos brilhando. Podemos convidar todas as crianças da fundação e cada uma pode contar uma história sobre sua família. E podemos fazer um livro gigante com todas elas.
A ideia de Marina rapidamente se transformou em um projeto maior. A Fundação Novo Amanhecer organizaria um festival de histórias, onde crianças de diferentes realidades poderiam compartilhar suas experiências através da arte e da narrativa. Regina, que havia se tornado uma espécie de tia para as crianças, coordenava os preparativos com sua eficiência característica. O jardim da mansão seria transformado em um espaço mágico, com tendas coloridas onde as crianças poderiam ler, escrever e desenhar. Precisamos de mais almofadas, insistia Miguel, que havia desenvolvido um interesse especial por construir fortes de almofadas para suas sessões de leitura. O grande dia chegou com uma energia especial no ar. O jardim estava irreconhecível, decorado com fitas coloridas e balões. Pequenas estações de arte foram montadas sob as árvores, cada uma dedicada a um tipo diferente de expressão criativa. Ângela chegou acompanhada por sua terapeuta. Estava nervosa, mas seus olhos brilhavam de emoção ao ver seus filhos. Marina foi a primeira a correr em sua direção, seguida por Miguel. O abraço que se seguiu foi testemunhado por todos com lágrimas nos olhos. "Você está tão linda", sussurrou Ângela tocando o rosto da filha. "E você, meu pequeno, está enorme." Eduardo observava a cena de longe, dando espaço para a família se reconectar. Sandra se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. "Você criou algo extraordinário aqui", disse ela. "Não é apenas uma fundação ou um abrigo, é um novo conceito de família." O festival foi um sucesso absoluto. Crianças de todas as idades compartilharam suas histórias, algumas tristes, outras engraçadas, todas importantes. Marina, como anfitriã, apresentou sua mais nova criação, A Família do Coração, uma história sobre como o amor pode criar laços mais fortes que o sangue. No final do dia, enquanto as famílias começavam a ir embora, Eduardo encontrou Marina sentada em seu balanço favorito, observando o pôr do sol. "Está tudo bem?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Sabe, tio Eduardo", começou ela, com aquela sabedoria que sempre o surpreendia. "Antigamente eu achava que família era só quem tinha o mesmo sangue. Mas agora eu sei que família é quem faz nosso coração crescer." Eduardo sorriu emocionado. "E o seu coração cresceu hoje?" "Muito", respondeu ela, abrindo os braços para mostrar o tamanho. "Agora tenho você, a Regina, a mamãe, o Miguel, a tia Sandra, todas as crianças da fundação. É uma família tão grande que mal cabe no meu coração." Naquela noite, depois que todos foram embora, Eduardo encontrou um novo desenho de Marina em sua mesa. Era um retrato de todos eles. Ele, Regina, Ângela, as crianças, Sandra e todas as pessoas que haviam se tornado parte daquela família não convencional. No topo da página, ela havia escrito com sua letra caprichada: "A maior família do mundo." Um ano após o Festival de Histórias, a Fundação Novo Amanhecer havia se transformado em um modelo nacional de proteção à infância. O projeto iniciado por Eduardo para salvar 2 crianças agora impactava milhares de vidas em todo o Brasil. Mas a maior transformação continuava acontecendo dentro de sua própria casa. Ângela, após completar seu tratamento com sucesso, havia se mudado para uma casa no mesmo condomínio, permitindo que as crianças mantivessem uma rotina equilibrada entre as 2 residências. Eduardo, que inicialmente temera perder seu lugar na vida de Marina e Miguel, descobriu que o amor só se multiplicava. Numa manhã especial, Marina entrou correndo no escritório de Eduardo carregando um envelope. "Dourado." "Tio Eduardo, chegou", gritava ela pulando de alegria. Eduardo pegou o envelope com curiosidade. Era a resposta de uma grande editora sobre o livro de histórias que Marina havia escrito com sua ajuda. Histórias do Coração. Era uma coletânea das narrativas que ela havia criado durante seu processo de cura e transformação. "Quer abrir você mesma?" ofereceu ele, devolvendo o envelope. Marina mordeu o lábio nervosa. "E se eles não gostaram? Então procuraremos outra editora que saiba reconhecer o talento especial de uma jovem escritora." Com dedos trêmulos, Marina abriu o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente a carta, crescendo de emoção a cada linha.
Eles... eles querem publicar, gritou ela, abraçando Eduardo com força. E querem que outras crianças da fundação também escrevam suas histórias para fazer uma coleção inteira. A notícia se espalhou rapidamente pela casa. Miguel, que estava tendo aula de matemática com sua professora particular, abandonou as equações para comemorar com a irmã. Regina começou imediatamente a organizar uma festa de celebração, e Ângela foi chamada para compartilhar o momento especial. Sabia que você conseguiria, disse Ângela, abraçando a filha com orgulho. Você sempre teve o dom de transformar até os momentos mais difíceis em histórias de esperança. Eduardo observava a cena com o coração transbordando. Em sua mesa, ao lado dos contratos milionários e relatórios financeiros, estava o caderno roxo de Marina, aquele mesmo que ele havia dado no primeiro dia na mansão. Suas páginas agora estavam repletas não apenas de histórias, mas de um testemunho de transformação. Sandra Mota, que havia se tornado uma presença constante na vida deles, chegou mais tarde com uma surpresa. A primeira cópia impressa do livro de Marina. A editora acelerou o processo quando soube da história por trás do livro, explicou ela, entregando o volume encadernado para Marina. A capa era linda, um desenho de uma menina segurando a mão de um homem de terno com pássaros voando ao redor deles. O título Histórias do Coração brilhava em letras douradas. Lê a primeira história pra gente, pediu Miguel, se aconchegando no colo da irmã. Marina abriu o livro com reverência, suas mãos pequenas acariciando as páginas com carinho. A primeira história era justamente aquela que ela havia escrito sobre o homem de coração pequeno que encontrou 2 passarinhos machucados. Era uma vez, começou ela, sua voz clara e confiante, um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Enquanto Marina lia, Eduardo notou que todos na sala tinham lágrimas nos olhos. Regina discretamente limpava o rosto com um lenço. Sandra sorria, emocionada, e Ângela segurava a mão de Miguel, que ouvia a história como se fosse a primeira vez. A história não era mais apenas sobre ele e as crianças. Era sobre transformação. Sobre como o amor pode mudar pessoas e instituições, sobre como pequenos atos de bondade podem desencadear ondas de mudança que afetam gerações. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Eduardo encontrou um novo bilhete de Marina em sua mesa. Querido tio Eduardo, lembra quando você me perguntou por que eu gostava tanto de contar histórias? Agora eu sei a resposta. É porque histórias têm o poder de mudar o mundo. Você mudou minha história, e agora estamos mudando a história de muitas outras crianças juntos. Com amor, Marina PS. Miguel quer saber se podemos construir uma biblioteca ainda maior no quintal para guardar todos os livros que vamos publicar. Lançamento do livro de Marina se transformou em um evento nacional. A Fundação Novo Amanhecer organizou uma grande feira literária, onde crianças de todo o país vieram compartilhar suas próprias histórias. O Jardim da Mansão, mais uma, se encheu de vida e cores. Eduardo, vestindo seu terno favorito, observava orgulhoso enquanto Marina autografava exemplares de seu livro. A menina assustada que ele encontrara nas ruas havia se transformado em uma jovem autora confiante, inspirando outras crianças a encontrarem sua própria voz. O senhor criou algo revolucionário, comentou um repórter que cobria o evento. Como se sente vendo todo esse impacto? Eduardo sorriu, observando a cena ao seu redor. Miguel estava em um canto, ensinando outras crianças a construir fortes de almofadas para a leitura. Ângela coordenava uma oficina de contação de histórias. Regina e Sandra organizavam a distribuição de livros para projetos sociais. Não, fui eu quem criou isso, respondeu ele. Foram 2 crianças que me ensinaram o verdadeiro significado de sucesso. A feira se estendeu por todo o final de semana. Escritores famosos vieram dar palestras. Editoras anunciaram projetos para publicar mais histórias de crianças da Fundação. E empresários de todo o país se comprometeram a replicar o modelo do Novo Amanhecer em suas cidades. No último dia do evento, Marina subiu ao palco para um momento especial.
Ela havia preparado uma surpresa para Eduardo. "Hoje quero contar uma história nova", anunciou ela, sua voz firme ao microfone. "É a história de como um homem aprendeu que família não é algo que encontramos, mas algo que construímos juntos, todos os dias." Eduardo sentiu seu coração acelerar ao reconhecer sua própria história sendo contada pela perspectiva de Marina. A menina descreveu com emoção como um empresário solitário teve seu mundo transformado por duas crianças, e como essa transformação acabou mudando a vida de milhares de outras pessoas. "E sabe qual é a parte mais bonita dessa história?", concluiu Marina, seus olhos brilhando. "Ela não tem fim, porque cada vez que ajudamos alguém, cada vez que abrimos nosso coração, a história continua crescendo." A plateia explodiu em aplausos. Eduardo não conseguia conter as lágrimas enquanto subia ao palco para abraçar Marina. Miguel correu para se juntar a eles, seguido por Ângela, Regina e Sandra. Era uma família diferente, construída não por laços de sangue, mas por escolhas de amor. Mais tarde, quando a feira chegava ao fim e os últimos convidados iam embora, Eduardo encontrou Marina em seu lugar favorito no jardim, o balanço sob a grande árvore. "Sabe, tio Eduardo", disse ela olhando para as estrelas, "acho que entendi por que tudo isso aconteceu." "É mesmo?", perguntou ele sentando-se ao seu lado. "E por que foi?" "Porque às vezes a gente precisa se perder para encontrar o caminho certo. Você estava perdido no seu mundo de dinheiro e poder, e a gente estava perdido nas ruas. Mas quando nos encontramos, descobrimos que o verdadeiro tesouro não estava nos seus cofres, mas aqui." Ela apontou para o coração. Eduardo abraçou Marina, sentindo a profunda sabedoria em suas palavras. Seu império empresarial continuava existindo, mas agora tinha um propósito maior. Cada negócio, cada investimento estava alinhado com a missão de transformar vidas. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu de tons dourados. No jardim da mansão, os últimos visitantes da feira guardavam seus livros e sonhos. Marina havia transformado sua dor em histórias de esperança, e essas histórias agora viajavam pelo país, tocando outros corações, mudando outras vidas. "E viveram felizes para sempre?", perguntou Miguel, que havia se juntado a eles no balanço. Marina sorriu, abraçando o irmão. "Não, Miguel, vivemos felizes a cada dia, construindo nossa história juntos. Isso é ainda melhor que para sempre." Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marina, Miguel e Eduardo tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias inspiradoras como esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente emocionantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta história tocou seu coração, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos seus comentários para saber como esta história tocou suas vidas.